interessante. Às vezes nós ficamos tão preocupados com o que é nosso, com o que não é, né? E a espiritualidade, ela por baixo do caos humano está a ordem divina. Nós chamamos na física quântica de ordem implícita. E se nós não atrapalharmos a ordem implícita, a vida vai fluir, né? E nós vamos perceber a beleza do modo como as coisas vão se encadeando, né? Isso é uma questão muito bonita. Então, Jung nos dá essa base. Ele nos fala também sobre as 4 funções psíquicas. Todos nós temos razão, emoção, sensação e intuição. Nós temos 4 funções psíquicas. Por questões culturais, muitas vezes nós usamos mais a razão, esquecemos a intuição, ou usamos a emoção, esquecemos a sensação, o que seja. Quando nós aplicamos essa técnica, nós transformamos esse princípio numa técnica gráfica que é excelente para diagnóstico, para que possamos perceber como a pessoa, o psiquismo de uma pessoa lida com o mundo externo. Por quê? A função da razão é lidar com o mundo concreto. São os 5 sentidos, mas nós não temos só 5 sentidos, nós temos 7 sentidos. Nós temos ainda intuição e transcendência. O ideal, então, esse é o princípio da meditação, que a pessoa se recolha. Meditar é parar de pensar. Para quê? Para que a mente humana se cale, porque a mente humana é uma matraca. Para que se possa ouvir a orientação divina no silêncio. Podemos dizer que Deus espera no silêncio pelo nosso despertar. Espera que nós possamos estar usando 3 forças que são a chama da vida, que estão dentro dos nossos corações. A vontade divina, a perfeita vontade divina para cada um de nós, simbolizada pelo azul. O amor incondicional de Deus por nós, porque nós nos julgamos muito, temos muita autopunição e esquecemos de que Deus nos ama incondicionalmente. Simbolizado pelo rosa, né? No inconsciente coletivo, rosa simboliza o amor. E o dourado da sabedoria, que nos permite as melhores escolhas, que pode estar iluminando a nossa mente, o nosso cérebro e nos dando um eixo. E quantas vezes eu pergunto para as pessoas, você usa a sua intuição? Não, eu tenho intuição, mas eu não presto atenção. Gente, é para prestar atenção. A intuição é o foco orientador, porque a intuição, ela é atemporal, ela se projeta à frente. Ontem, o meu filho trazia uma dúvida em relação à especialidade dentro da carreira, da Marinha, e eu fiz um procedimento muito simples, que busca essa sabedoria interna. Ao invés de eu colocar a minha opinião, porque pode não ser válida para ele, eu busquei os simbolismos. Se era a direita, porque a direita é o lado racional, a esquerda é o lado emocional, que ele visualizasse 2 portas, uma especialidade de um lado, a outra do outro lado, e atribuísse cores a essas portas. E a partir daí, olhando o símbolo do inconsciente, nós temos uma resposta. Ele viu uma porta à esquerda de uma especialidade em azul, a porta da direita em amarelo. Então, a porta da direita, o amarelo simboliza a autoconfiança, o azul a vontade, o otimismo, a iniciativa. E naquele momento ele disse, não, eu vou escolher a especialidade da porta azul porque eu ainda estou aprendendo. Então, olha que interessante, não foi a minha visão, o meu posicionamento, foi a sabedoria dele se expressando e trazendo muito mais segurança nessa escolha. E é um processo simples, portanto, usem a intuição, né, esse conhecimento que o Jung nos traz, que é muito útil hoje. Tem gente que tem medo, né? Que fala assim, nossa, eu sonhei com fulano assim, nem vou falar, porque vai acontecer antes, cara. Quando eu penso isso, é balão. Quando na verdade a pessoa tem a oportunidade de saber, previamente até se preparar, né? E de transmutar. Tem gente que diz assim, não vai acontecer, não tem jeito. Não vai não, você pode transmutar.
Então vamos contar uma história de transmutação. Já tem alguns anos, uma sobrinha chegou e nos disse que havia sonhado, havia tido um pesadelo em que ela levava 3 tiros do lado esquerdo e que eu contava a ela uma coisa que ela não queria saber. E diante dessa falha, eu disse, nós não vamos esperar acontecer, nós vamos fazer uma reunião, vamos elevar o pensamento, vamos pedir que isso se modifique dentro do possível, dentro da lei divina. E nesse momento que nós nos reunimos na casa dela, eu morava na casa da mãe, na época, uma casa antiga, e eu, como sensitiva que sou, eu senti cheiro de flores. E eu vi um caixão no meio da sala. Então pedimos que aquilo se transmutasse. Depois eu fiquei na dúvida, mas aquela casa é antiga, quando as pessoas foram veladas ali, que era um costume, né, de antigamente, mas pedimos essa transmutação. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, da mesma semana, o marido dela, que é médico, foi à casa da mãe fazer uma visita, saiu de lá. Tentaram assaltá-lo, isso no Rio de Janeiro bastante frequente. Deram 3 tiros do lado esquerdo do carro, pegou na maçaneta e ele escapou ileso. E a notícia seria eu ir dizer a ela que o marido havia falecido. Né? Então, não se assustem com as premonições. A premonição nos é dada justamente para que se possa, através da prece, pedir a transmutação. Porque senão seria só sofrimento. Não há predestinação, há probabilidade. Na verdade, nós nos sintonizamos com eventos positivos ou negativos. E se nós transmutamos essa tendência para o negativo, e dada a nossa imperfeição, ainda temos mais tendência para o negativo do que para o positivo, se nós percebermos isso e começarmos a transmutar, é pegar o nosso ego, tirar do negativo e trazer para o positivo. Daí a pouco ele vai outra vez. A gente torna a pegar, né? Quando percebe que estamos tendendo para os assuntos negativos, vamos parar? Vamos mudar de assunto? Vamos elevar o pensamento outra vez, né? É por isso que as pessoas fazem as suas preces, as suas orações, fazem as promessas para que as coisas não aconteçam ou que aconteçam. Isso é uma transmutação. É uma fé que a gente tem que ter de que a gente pode mudar o destino da gente. Outra coisa também é que a gente pode achar assim, não, eu não vou pedir a Nossa Senhora, não vou pedir a Jesus, não vou pedir. Ora, mas se aqui na Terra a gente pede a intercessão dos amigos, dos conhecidos, dos parentes, das pessoas influentes, a gente pede a intercessão de Jesus nas nossas preces, a gente pede o apoio do nosso guia espiritual, do nosso anjo guardião. Os nossos irmãos católicos fazem promessas e ficam nas igrejas um monte de espíritos anotando aquelas promessas, porque aquelas promessas as pessoas fazem em cima de uma mudança de comportamento. As pessoas vão dizer assim, eu faço uma promessa, mas eu faço uma promessa de que se isso acontecer, eu vou ficar assim, eu vou modificar, ou eu vou... Então, existe sim a possibilidade de mudar o nosso destino. Por isso que a doutrina espírita tem um dos seus princípios básicos. No livre-arbítrio, nós podemos mudar o nosso destino, sim, se nós agirmos com fé, com esperança, com determinação. No início da palestra, a doutora Sueli falou muito na questão da fé, e aí eu me lembrei daquele centurião romano que tinha um escravo, que ele gostava muito desse escravo, ele tinha um relacionamento afetuoso com esse escravo, o escravo estava morrendo. E um outro escravo falou assim, olha, tem Jesus que está com uma mensagem nova e tal. Ele falou assim, não, então você vai lá e pede por ele. E ele foi e pediu para que Jesus, e pediu ao centurião, e Jesus falou assim, olha, você que nem me conhece, que vem de outra cultura, que é romano, que tem seus deuses, você tem tanta
tanta fé que quando ele chegou em casa, o sobrinho viu que o escravo dele aqui ele havia o salvado e havia tratado dele daquelas pestes, daquelas doenças, experimentos de guerra, que o escravo estava curado, né? E daquela mulher que tinha aquela hemorragia de anos e anos, e que Jesus, naquela multidão, aquele empurra, ela com aquela fé, ela tocou de leve na veste dele, com uma fé, com uma força magnética tão grande, que ele falou: epa, alguém me tocou assim. Aí Pedro falou: pô, mestre, desse empurra aqui, como é que a gente vai saber quem é que te tocou? Não, mas alguém me tocou, porque tirou de mim a graça, o magnetismo, a fé que ela tinha. E a mulher se curou imediatamente daquele sangramento crônico que ela tinha. Então é exatamente isso que você está falando. Antes de nós passarmos ao outro tema, do que nós colocamos até agora, alguém quer colocar alguma coisa, perguntar? Nós irmos compartilhando. Vocês enriquecem a palestra. Não é? Sim. Transcender é ultrapassar. Não é? A ideia da transcendência é a ideia de que a pessoa possa passar além do pré-estabelecido. Seria mudar um padrão, seria mudar de estado de consciência, desenvolver um novo olhar. Aliás, transcendência nos leva à compreensão do que nós chamamos hoje de transição planetária, esse momento em que o nosso planeta está deixando a condição de expiação, né, e passando para a regeneração, para essa mudança. Mas, na verdade, o que muda? Muda o nosso olhar em relação à vida. Muda o nosso modo de lidar com as situações. E às vezes nós dizemos assim: quem olha para o céu vê o céu, quem olha para o chão vê o chão. Né? Então, numa dada situação, a interpretação que a pessoa faça, por exemplo, na questão dos acidentes. Se uma pessoa escapa, vamos dizer, de um acidente de avião, talvez uma faça uma leitura assim: eu escapei dessa vez, na próxima vez eu morro, então não ando mais de avião. E a outra talvez diga assim: eu escapei, então eu não vou correr nunca mais de desastre aéreo, agora eu posso andar de avião descansado. Então essa leitura que a pessoa faz é muito interessante. Eu tenho um estudo sobre as curas do Mestre Jesus. É um tema que eu costumo abordar em dezembro, quando eu falo de cura e transcendência. Porque eu já fiz um estudo no Evangelho, o que ele dizia quando ele curava. E ele sempre repetia essa colocação: acreditas que eu possa te curar? Tua fé te curou, tua fé te salvou, seja feito segundo a tua fé. A cada momento, o que nós percebemos? Que ele transmutava, ele fazia ali uma limpeza de padrão energético e restabelecia o equilíbrio. Né? Porque aquela pessoa havia se desarmonizado. Como? Se desarmonizado através do que está no próprio texto sagrado: pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Nós temos um texto em que há um questionário que se entrega à pessoa para avaliar assim: no decorrer do dia, falou sobre o quê? Quais foram os assuntos, os comentários? E constatamos, através desse texto, que no decorrer de um dia temos 70% de linguagem mal baratada. Ou seja, jogamos fora o poder da palavra. Alguns autores dizem assim: impressionante como em segundos nós construímos mundos e destruímos mundos, ou o próprio mundo, porque num dado momento nós acreditamos, nós começamos a caminhar e daí a pouco nós desfazemos toda aquela forma pensamento. É muito importante entendermos o poder de criar uma forma pensamento. Há muitos anos atrás nós começamos a trabalhar com campos de proteção, com formas de pensamento de proteção. E fazíamos isso, eu faço isso até hoje, em relação aos consultórios, em relação à nossa casa. E num dado momento, nós emprestamos a nossa casa, o nosso apartamento, para